Quando a gente pega a proposta do casamento na visão espírita, um dos pontos que talvez mais chame a atenção, e que normalmente a gente observa no material que é trazido por via mediúnica, é a proposta do casamento, né? Vamos lá, André Luiz, no Nosso Lar, em todos os outros, ele nos coloca muito a ideia do planejamento familiar. Então, o planejamento familiar, ele termina tendo uma condição necessária ao nosso processo reencarnatório, né? A gente, quando começa a estudar como é que acontecem as coisas na erraticidade para a gente vir para cá, terminamos vendo, e aí André Luiz nos fala muito do Ministério da Reencarnação, né? Vamos estar lembrando nos Missionários da Luz, a proposta da reencarnação de Sigismundo termina sendo clássico para quem está estudando a reencarnação, né? E assim por diante. Entretanto, quando a gente vai um pouco mais a fundo, o que André Luiz nos traz termina sendo uma prática, mas não é a ocorrência que acontece com todo mundo que vem aqui para a Terra. Até porque uma das coisas que a gente pouco estuda é o automatismo reencarnatório, que não é o foco desse capítulo em si, né? Mas nós podemos ter alguém que está vindo para um processo reencarnatório que não teve de antemão todo aquele planejamento que foi idealizado que a gente estuda nas obras de André Luiz. Vamos lá, como exemplo, só para inquietar um pouco a cabeça de vocês. Às vezes, dois jovenzinhos de 12, 13 anos começam a namorar, têm um relacionamento sexual e, de repente, a garotinha de 12 anos está grávida. Opa, peraí. Isso aconteceu porque estava no planejamento dela ter uma criança aos 12 anos? Então vamos ver que não, né? Em cima do livre-arbítrio, foi desenvolvido uma situação que gerou a possibilidade de uma encarnação. O André Luiz nos fala um pouco sobre isso, né? Mas quem trabalha um pouco melhor isso, até trazendo a ideia de André Luiz, Emmanuel também, Simonetti, ele trabalha muito essa ideia do automatismo reencarnatório. Então, nós temos essa composição familiar, às vezes algumas situações que não foi planejada no mundo espiritual. Isso acontece. Entretanto, é diferente quando eu falo assim, não foi planejado, mas sempre é permitido por Deus diante da situação que foi desenvolvida. E é permitido por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. E aí é quando o Martins Peralva, no Espiritismo, e lá, ele faz uma tipificação dos tipos de casamento. Mas antes disso, nós vamos ver que o nosso Kardec, na questão 938, já nos falava que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. E no próprio Livro dos Espíritos, ele já traz essa ideia, já colocando que, no momento das pessoas virem aqui para a Terra, a questão de estarmos tendo a convivência, e normalmente numa situação de família, ela termina sendo já idealizada por um planejamento reencarnatório. E como é que isso acontece? Na hora do acontecer o planejamento, né, em Vida e Sexo, Emmanuel nos coloca lá quando ele trata a ideia do namoro, né? Ele fala assim, o que é o namoro? Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo da atração. Vejam só, processo da atração. Positivada a simpatia mútua, é chegada o momento do raciocínio. E aí é interessante que Emmanuel nos coloca em Vida e Sexo, que nesse momento do namoro, a atração é uma coisa normal, é o que faz com que duas pessoas comecem a se juntar, até para essa situação de família lá à frente. Mas ele faz a ressalva. Positivada a simpatia mútua, chega o momento do raciocínio.
O que normalmente, até para os dias atuais, em que a gente termina tendo uma sociedade em que a liberdade, às vezes, extrapola a libertinagem, né? Que a responsabilidade, ela, às vezes, é deixada de lado para que, nos desejos da nossa querida Joana de Ângeles, o indivíduo tenha muito mais o atendimento do seu ego do que a visão do seu self, né? Ou seja, ele se entrega aos seus desejos em vez de se entregar à sua felicidade. Nós vemos que essa situação do indivíduo voltar à questão do raciocínio termina sendo deixada de lado. E aí é o que caracteriza muitas das vezes o que Martins Peralva nos coloca dos casamentos que não foram planejados. Isso, às vezes, para algumas pessoas que estão tendo essa informação agora, vai dizer assim, mas peraí, os casamentos não são planejados no plano espiritual? São. Agora, nem tudo que é planejado acontece. E por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Planejamento não é determinismo. Não é determinismo. No plano espiritual, João acerta para casar com Maria. Né? Então, João vem para a Terra, logo em seguida Maria nasce, e estava tudo certo que João, por volta dos seus 20 e poucos anos, iria conhecer Maria na escola, na faculdade, digamos assim, ou no trabalho, né? E os dois iriam ter aquele olhar 43, né? Um iria olhar para o outro, o coração ia bater mais forte, pronto, ia começar alguma coisa para que estabelecesse ali o cumprimento do planejamento reencarnatório. Só que João, afoito, na sua juventude, terminou encontrando a Filomena. E hoje em dia, nessa situação da liberdade que beira as raias da libertinagem sexual, as pessoas terminam se entregando, já é uma situação dos dias atuais, né? Terminam se entregando um ao outro e às vezes não fazem a questão da programação diante da vida que eles estão. Quem está na chuva termina se molhando. Então, vão estar tendo seus relacionamentos sexuais numa situação dessa e Filomena engravida. João, apesar de estar na programação dele o casamento com a Maria lá na frente, que ele ainda não conheceu a Maria, termina sendo um cara responsável diante do fato que aconteceu e assume a família que não estava no seu planejamento reencarnatório. Isso acontece o tempo todo aqui na Terra. Tá? E nesse sentido, o nosso querido Martins Peralva nos fala que esses são os casamentos acidentais. São casamentos em que não se tinha essa proposta planejada na espiritualidade e duas pessoas terminam se encontrando, se namoram e pelo livre-arbítrio que é permitido a cada um de nós, terminam desenvolvendo esse processo. E a Maria, como é que fica nisso? Né? É uma pergunta interessante. Porque no momento em que João assumiu a Filomena, aquele compromisso que ele tinha com a Maria foi desfeito nessa vida. Né? Foi desfeito. O planejamento de João com a Maria se encerrou. A gente vê, às vezes, algumas pessoas falando assim, vamos lá, João, 5, 6 anos depois, conhece a Maria. Meu Deus! A Maria é a mulher da minha vida. Né? Ele, não vou dizer que ele está ruim com a Filomena, mas ele se encanta pela Maria. E muitas das vezes, por uma situação dessa, eu já ouvi até colocações de amigos nossos espíritas que falam, não, Marco, mas ele tem que estar cumprindo o planejamento.
vírgula. Ele teria que estar cumprindo. Só que no momento em que ele estava com a Filomena e assumiu a vida com a Filomena, o planejamento dele com a Maria não existe mais. Né? Então, não vamos aqui trazer a questão de doutrina espírita, de falar assim, não, mas o compromisso dele era com a Maria. Então, até se justifica ele se separar da Filomena? Não, não justifica. Um erro inicial não justifica um outro que ele vai estar cumprindo lá na frente. Tá? Marco, mas e aí? E o compromisso dele com a Maria? Vai ficar lá para frente. Provavelmente em outra vida. Né? Eu estou com um caso agora, e aí é um caso interessante de consultório, e depois de 40 anos, a senhora ficou viúva, e voltou a encontrar uma paixonite da juventude. E os dois estão enamorados e vão casar. Né? Provavelmente, esse cara da juventude dela, que ela terminou optando pelo marido com quem ela viveu quase 40 anos, era a razão da família dela aqui na Terra. Ela teve dificuldades com o casamento seguinte. Então, Marco, quando a gente vai estar desenvolvendo um casamento acidental, a situação vai ser difícil. Não existe regra. Às vezes, um casamento acidental faz com que aquela família seja muito mais feliz do que se fosse o casamento planejado. Por exemplo, João com Maria. Digamos, vamos estar pegando aqui Martins para Alva, né? João com Maria tinha um compromisso provacional, algumas situações expiatórias, né? Esse é um casamento muito difícil. João terminou casando com Filomena. E Filomena era uma pessoa maravilhosa, muito tranquila. Né? E a relação dele com a Filomena se deu para o resto da vida sem dificuldades. Às vezes acontece o inverso. Né? Ele casou com a Filomena, e a Filomena, meu Deus do céu. Nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, por exemplo, aquela situação, se não me falha a memória, também em Missionários da Luz. Se não me falha a memória, em Missionários da Luz, daquele companheiro que veio à Terra, inclusive com uma missão de não casamento, por conta do trabalho missionário que ele iria desenvolver, até assumir os 4 sobrinhos como filhos. Acredito que vocês lembrem dessa história. Né? Ele terminou casando acidentalmente por conta de uma companheira que ele viu. A moça já tinha uma outra filha e foi a derrocada dele. Entendeu? Então, não existe aqui o que a gente poderia estar dizendo, até trazendo a ideia do Martins Peralva, que os casamentos acidentais eles vão ser infelizes. Não, cada caso é um caso. Às vezes, um casamento acidental termina gerando uma tranquilidade de vida para aqueles que estão nessa relação, muito melhor, muito mais fácil nessa existência do que se eles estivessem desenvolvendo o casamento planejado, que talvez fosse provacional com situações expiatórias. Entendeu? E às vezes é o inverso. Então, no que o Martins Peralva nos coloca, ele nos traz os 5 tipos de casamento. São cinco, né? Dos 5 tipos. Dos quais, nessa situação, não é planejado e todos os outros é planejado. Nos dias atuais, eu poderia até dizer que a quantidade de casamentos que nós temos tido acidentais, eles têm aumentado bastante. Né? Os provacionais, na fala do nosso querido Martins Peralva, terminam sendo o que mais existe, até por conta da condição espiritual que nós nos encontramos hoje aqui na Terra. E os demais têm toda uma condição que foi colocada, que eu acho que não é o caso da gente estar trazendo, porque vocês já lerão a questão. Mas vamos pegar novamente Kardec. Kardec, na questão 695, nos traz uma pergunta questionando, né? O casamento, isso é, a união permanente de 2 seres
é contrário à lei da natureza? E aí a resposta dos espíritos, todo mundo vai lembrar que eles nos colocam que é um progresso na marcha da humanidade. E hoje em dia tem tido, e já participei inclusive de encontros jovens aí no Nordeste, que eles estão trazendo a proposta do poliamor. No momento atual, às vezes, a juventude, né, num determinado momento, até por conta daquela novela da Globo, em que existia um incentivo ao poliamor e isso e aquilo, e algumas pessoas desavisadamente trazem uma interpretação que a questão do poliamor é uma mulher, ou normalmente um homem com duas, três, quatro mulheres, né, em alguns relacionamentos, termina sendo facilitada a possibilidade de você estar doando mais amor. Tá? Só que o poliamor, apesar de ser chamado poliamor, na verdade nós vamos ter, não é o poliamor, mas é o polissexo. É o polissexo. É a polirrelação sexual. São as várias que você tem. E isso termina sendo muito mais voltado a uma condição do ser materializado, ou até diria animalizado, do que o ser espiritual. Que quando a gente traz a pergunta 695, quando Kardec questiona o que é o casamento, isso é a união permanente de dois seres, isso é um progresso na marcha da humanidade. Mostrando que exatamente o fato de nós estarmos saindo da poligamia, de estarmos na convivência de várias mulheres ou vários homens, né? Porque nós temos normalmente, quando se fala na poligamia, é um homem com várias mulheres, mas nós temos algumas sociedades, né? No Tibete é o inverso. É uma mulher que tem vários maridos. Tá? Algumas sociedades mais primitivas nesse sentido também tem essa configuração. Quase não é colocada de uma maneira geral, mas também existe essa questão. Né? Então, o que é o casamento? O casamento é o início da família. O casamento é o início da família. Na questão 175, se pergunta a Emmanuel se esse Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar aqui na Terra. E o que Emmanuel nos coloca é que na família se reúne todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver aqui na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Ou seja, existe sim um planejamento. Esse planejamento ele pode ser desenvolvido por escolha do indivíduo ou por orientação dos companheiros da espiritualidade maior. Porque muitas das vezes, se nós formos pegar um casamento de provas e expiações, né, que termina tendo uma grande quantidade nossa aqui na Terra, ninguém em sã consciência vai dizer assim, não, eu vou, mas eu sei que eu vou sofrer, e é isso mesmo que eu quero. Se o indivíduo não tem uma consciência para saber que aquilo é necessário, ele foge da situação. Então, muitas das vezes, esses casamentos provacionais, como nos diz Emmanuel na questão 175, termina sendo auxiliado pelos companheiros maiores para nos ajudar nesse processo evolutivo. Relembrando, o planejamento acontece. Entretanto, apesar do planejamento ocorrer, nem sempre ele é desenvolvido aqui na Terra, porque nós temos livre-arbítrio. Da mesma maneira que nós vamos observar que o casamento, que é a união desses dois, muitas das vezes para estar se gerando filhos. Hoje, a liberdade acontece, vamos lá, houve no planejamento espiritual desse casal ter 3 ou 4 filhos. Nos dias atuais, nós estamos vendo muitos casamentos das pessoas estarem juntas e, no máximo, um filho. E tem muita gente que está se casando e não querem filhos. Não querem filhos.
Ah, isso estava no planejamento. Será? Porque nós temos o que estava no planejamento, é aquela situação das pessoas terem as suas relações e os filhos naturalmente estão vindo ou não estão vindo. Agora, no momento em que a gente gera a barreira impedindo esses filhos virem, a pergunta é por que, que isso está acontecendo? Eu lembro de uma artista global que falava que não ia ter filho porque não queria estragar a beldade do seu corpo. Porque na hora que tem um filho, os seios caem, as gorduras aparecem, né? Olha só, estava focada no orgulho, estava focada única e exclusivamente em pensar em si. Né? Essa é uma questão egoística e vai estar gerando, lógico, consequências futuras, porque provavelmente tinha uma possibilidade aí de uma família que estaria sendo gerada e ela jogou para fora. O que é que vai acontecer? Hoje, provavelmente, muitos de nós conhecemos aquelas mulheres que desejam terem filhos e não conseguem de jeito nenhum. Né? Por que isso? Provavelmente não é receita de bolo, mas provavelmente em vidas pregressas, essas mulheres tinham a possibilidade de terem filhos, provavelmente até tiveram filhos e não aproveitaram. Ou casos que eu já vi até em atendimento em grupo espírita. Né? Ela engravidava e abortava, engravidava, abortava, engravidava, abortava. Vidas passadas. Agora ela quer engravidar e não consegue de jeito nenhum. Ela marcou no seu ser a situação da família que ela, ao não aproveitar em vidas passadas, agora gerou consequências espirituais que vai estar sendo desenvolvido num processo de aprendizado. Né? E aí tem toda aquela questão que foi trazida por Martins Peralva, dos outros tipos de casamento, que são sacrificiais, que eu acredito que tenha sido muito claro, né? Um espírito numa condição superior termina aceitando a condição de vir aqui para a Terra para estar ajudando uma afeição que ainda está numa condição inferior. Os espíritos afins, que normalmente estão no mesmo nível evolutivo, e por afinidade mesmo, vem para cá para estar consolidando afetos, né? Entretanto, tem os mais altos, que são os casamentos transcendentais. Esses sim, são almas muito superiores que terminam desenvolvendo um processo reencarnatório com um planejamento na sua história aqui nessa vida, voltado ao bem da humanidade. Um casamento transcendental que eu gosto muito de citar, para mim, na minha visão, na minha interpretação, é Kardec e Amélie Goudet. Né? Eles, inclusive, não tiveram sequer filhos. Algumas pessoas falam assim, não, eles eram tão evoluídos que não tinham relações sexuais. Uma vez estava ouvindo um negócio desse, eu falei assim, não, meu amigo, não dá para a gente estar colocando isso como uma certeza. E a relação sexual não é uma coisa negativa. Às vezes a pessoa traz isso para dentro de uma interpretação como se o sexo fosse uma questão materializada. E nós vamos ver em Vida e Sexo que o nosso querido Emmanuel nos fala que a relação sexual ela não serve única e exclusivamente para a geração de filhos. Ela serve para equilíbrio do casal, que desenvolve a comunicação, faz, inclusive, uma alimentação de almas. Ele chega a estar colocando esse termo. Né? Então, o processo do relacionamento sexual entre pessoas equilibradas, elas vêm, óbvio, ao alcance diante da condição hoje que nós estamos aqui na Terra. Lógico, com o processo evolutivo, os relacionamentos entre as pessoas não vão estar precisando, lá no futuro, numa condição superior,
essa ideia do contato fisiológico. Mas hoje na Terra, essa situação ela é propiciada, e tanto assim, eu acho sensacional essa ideia divina, né? Porque Deus nos coloca as necessidades nossas na Terra em cima de prazeres. Né? Por exemplo, para a gente estar bem, nós precisamos comer. Comida é prazeroso? É muito, né? Só que quando a gente exagera na comida, na visão católica, você comete um dos pecados capitais, que é a gula. Né? Mas o comer não é negativo, não é ruim, muito pelo contrário, ele é positivo e faz parte da nossa condição aqui na Terra. Né? Então, o comer é necessário? É prazeroso? É. Então, atenda esse prazer e sobreviva. Viva bem. O descansar é necessário? Oh, meu Deus do céu, né? A gente está cansado, você tirar uma sonequinha, ir para uma rede, às vezes tirar uma preguiça no domingo. Meu Deus do céu, como isso fortalece o seu ser fisiológico. Agora, quando a gente exagera a questão do descanso, vamos lá, nos nossos amigos católicos, você está fazendo um outro pecado capital, que é qual? A preguiça. Né? Mas você está descansando no patamar de equilíbrio, isso vai, e é prazeroso, isso vai estar te dando condições de sobrevida, sobrevivência e condições para você estar desenvolvendo as coisas aqui na Terra. O sexo é a mesma coisa. O sexo é a mesma coisa. Só que, às vezes, a gente coloca o sexo numa outra categoria, como se o sexo em si já fosse o pecado capital. Não, não. Né? O pecado, para a gente fazer essa interpretação, né, fica fácil a analogia, o ruim não é você comer, mas é a gula. O ruim não é você descansar, mas é a preguiça. Né? O ruim não é você ter a prática sexual, mas é quando essa prática termina, a exemplo dos outros, indo para o vício, indo para o exagero, no conversa dos pecados capitais, você entra na luxúria, né, que eles colocam nessa situação. Então, a vida nos coloca prazeres que a gente tem que atender. E na família, quando você começa a estar estabelecendo essa condição, como Kardec nos traz, né? Deus deu a necessidade da gente amar e ser amado. E nós estarmos juntos numa relação. Né? Hoje, a questão fisiológica faz parte desse processo com maior tranquilidade, naturalidade, e temos que estar entendendo isso sem a visão, às vezes, da cultura judaico-cristã que nos era passada outrora. Né? Tanto assim, que o pessoal fala assim, Marco, mas o sexo, a gente sempre está acompanhado. Vírgula. Não é isso que os espíritos nos colocam. Vamos estar lembrando da situação do nosso querido Segismundo? Né? André Luiz conta a história que eles foram para que Segismundo pudesse ter, naquele dia, o processo reencarnatório consagrado. Né? Não, da historinha, né? O casal foi para o seu quarto e no seu quarto eles estavam tendo as suas relações sexuais. E o que é que aconteceu com o grupo de espíritos que ele estava? Todo mundo do lado de fora, o casal na sua intimidade, e ninguém estava acompanhando, ninguém estava perturbando, nada. Né? Depois que o casal descansou, dormiu, o grupo entrou para fazer o acoplamento do Segismundo no processo reencarnatório. Lembra da historinha, né? Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, vai estar relatando uma situação análoga.
um grupo em Belo Horizonte, inclusive falando de um ser de outro planeta que começou, lembram? Né, os extraterrenos aceitaram a missão de estar vindo agora para a Terra nesse momento de transição planetária, tudo direitinho. E ele relata também essa mesma experiência, em que eles iriam acompanhar um processo reencarnatório, o casal estava na sua intimidade. E ninguém participava, ninguém incomodava. Então, quando nós estamos numa relação sexual equilibrada, se gera uma proteção para que a intimidade do casal seja preservada. Agora, muitas das vezes, no dia a dia, o que nós temos são relacionamentos sexuais desequilibrados. O indivíduo vai pôr, por exemplo, uma pornografia, ou vai estar tendo uma relação sexual fora do casamento, né? Então, numa situação dessa, você já vê que tem um desequilíbrio ali, que essa proteção ela não é garantida, porque nós nos sintonizamos com espíritos que estão na mesma condição daquilo que a gente está gerando. E aí sim, a participação espiritual, às vezes, no processo de um relacionamento sexual acontece, não tenham dúvida. A intimidade, ela não é preservada porque nós, assim, a fizemos de ser aberta àqueles que estão na mesma sintonia que a gente. Entendeu? Então, a proposta, às vezes, até nessa questão dos casamentos, mas das famílias que hoje em dia começam a ter, porque as famílias têm, inclusive, a programação familiar dos filhos. Nós podemos hoje limitar a quantidade de filhos que nós vamos ter na família? E a resposta é sim. Agora, o ideal, e quem nos fala isso claramente é Joana de Ângeles, até numa entrevista dada em 84, né, que foi publicada numa revistinha aqui chamada O Espírita. Joana de Ângeles nos coloca, e Kardec já traz isso, né, no Livro dos Espíritos, mas que o ser humano é o único da natureza aqui na Terra que tem condições de estar fazendo essa programação de nascimento de seus descendentes. É o único. Isso nos é permitido. O grande X da questão é que muitas das vezes nós temos uma situação em que as pessoas não se planejam. E simplesmente chega um determinado momento e fala assim, não vou ter mais. Eu lembro que é uma falha de interpretação. Na década de 80, Simonetti criou um artigo muito interessante intitulado assim, Com Menos Ficou Pior. Tá? Quem quiser depois procura na internet, foi publicado no Reformador. E a história que Simonetti nos conta é que era um casal, se não me falha a memória, iam ter 4 ou 5 filhos, e tiveram o primeiro. E estava tudo planejadinho na história deles, de terem uns 4 ou 5 filhos. Não lembro a quantidade certinha hoje. Né? Mas tiveram o primeiro. O primeiro parecia a reencarnação daquele ser. Meu Deus do céu, não dava sossego, era problema, né? Eles tiveram o segundo, que não foi melhor do que o primeiro. E naquele momento eles disseram, não tem condições, vamos parar, isso não dá, esses dois. E interromperam o planejamento deles mesmos em ter os 4 filhos. O que acontece? O fato do terceiro não ter nascido fez com que a revolta aumentasse tamanha que se tornou um obsessor daquela família que já estava com dificuldades. A quarta, que seria a filha, no finalzinho, era o espírito de luz que viria naquela família para apaziguar tudo e dar condições deles conseguirem se elevar e cumprir o que estava planejado. Só que eles não davam condições da quarta vir. Né?
E ela, apesar de estar buscando ajudar na espiritualidade, não conseguiu fazer o que tinha que fazer. E aí, o título, exatamente como menos ficou pior, a interpretação que se gerou para o grupo espírita, às vezes, que lê um negócio desse, fala assim, ó, por isso que a gente não pode estar limitando filhos. A gente tem que estar deixando. E a resposta não é bem essa. Né? O que a gente tem que estar fazendo é planejando. Planejando. Porque na hora que você planeja, vamos lá, se esse casal que estava com uns 4 filhos para ter, virasse e falasse assim, ó, querida, não vamos ter os 4, né? Vamos pensar aqui, a situação está difícil, hoje em dia as famílias não são tão grandes assim, vamos estar pensando aqui em termos apenas os 2 filhos, exclusivamente. E dependendo como for, talvez até venha o terceiro, mas os 2 são certos. Na hora em que o nosso livre-arbítrio estabelece esse planejamento, alterando o planejamento espiritual, a gente pode fazer isso? Lógico que pode. Se a gente casa com uma pessoa diferente do que estava planejado, a gente também pode mudar a programação dos nossos filhos com tranquilidade. Né? Óbvio, óbvio. Compromissos que estavam estabelecidos, eles terão que depois serem resgatados. Mas a espiritualidade, ela nos ouve nesse planejamento familiar. E aí o que é que acontece? Pode ser que numa situação dessa, se você fala que só vão ter 2 filhos, a espiritualidade, em vez de estar colocando o primeiro e segundo na sequência, fala assim, bem, logo que eles vão ter só 2 filhos, vamos fazer o seguinte, vamos estar colocando o terceiro, que é o obsessor maior, para vir como primeiro filho, e na segunda gravidez a gente põe o primeiro e a quarta, vai ter gêmeos. Olha lá, né? A espiritualidade às vezes até usa desse tipo de condições para poder manter uma programação estabelecida, um replanejamento que foi feito. Ou muitas das vezes ela simplesmente fala assim, bem, então só vão ser os 2, manda o terceiro e o quarto. Né? E esse primeiro e segundo a gente vê depois, óbvio, não é esse vê depois, entre aspas, né? Mas a espiritualidade vai estar fazendo um replanejamento em cima daquilo ali, atendendo aquilo que a gente planejou. Então, o que tem que ficar claro nessa situação aqui da ideia de família é que a família, ela é, sim, planejada no mundo espiritual. Apesar daquilo que é planejado no mundo espiritual, nós temos o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio pode fazer com que o planejamento espiritual venha a ocorrer ou não. O que é que acontece? Nós vamos estar pegando a família consanguínea e a família espiritual. Tá? Quando a gente traz a família consanguínea, é muito isso do que eu trabalhei anteriormente. Só que, nos dias atuais, nessa família tradicional, que foram os exemplos citados por mim e eu trazido aqui pelo Martins Peralva, né, que é casal, filhos, isso, aquilo, nos dias atuais, isso continua existindo, isso não vai morrer, mas não é a realidade de todos nós. Não é a realidade que a gente observa na sociedade como um todo. Hoje, você vê, às vezes, uma família que é composta por tia e sobrinhos. Né? É a tia que cria os sobrinhos. Às vezes, esses sobrinhos moram em outra cidade, na casa dos pais. Os pais moram numa cidade e a tia está lá numa outra cidade com os sobrinhos. É uma família? Né? Isso é considerado, sim, uma família. Você falou aí da questão homoafetiva. Eu colocaria com tranquilidade, em todo o estudo que eu já fiz até hoje,
que não existe planejamento reencarnatório de um casal para construir uma família homoafetiva. Tá? Não vi isso em momento nenhum. Ah, Marco, então isso está errado? Não, não foi isso que eu quis dizer. A homoafetividade, e aí eu vou ser muito sucinto, né? Porque esse assunto, se eu começar a falar, eu vou 2 horas aqui. Né? Mas a homoafetividade, ou o relacionamento homoafetivo, doutrinariamente falando, se nós formos ver, eles terminam saindo o relacionamento do processo da natureza em si. Porque o processo natural é yin-yang, né? Homem, mulher. Ué, Marco, mas a doutrina espírita então é contrária a isso? Não, ela não se posiciona contrária de jeito nenhum. Ela só explica essa situação. Inclusive, aceita e respeita todos os companheiros que buscam, nesse momento da vida, escolherem alguém para estar compartilhando a sua existência com uma pessoa que vai lhe trazer felicidade. E nesse sentido, nós podemos estar constituindo um relacionamento homoafetivo? É questão de livre-arbítrio. É questão de escolha. E, às vezes, o nosso querido Divaldo chega, inclusive, a dizer que é muito preferível que as pessoas assim o façam do que estarem trabalhando às escondidas em relacionamentos homoafetivos e vivendo uma vida como se heterossexuais fossem. Né? Isso termina sendo muito mais prejudicial à condição do espírito encarnado, porque ele está vivendo uma vida enganosa, enganando alguma outra pessoa. E podendo, às vezes, colocar, inclusive, riscos de saúde a uma outra situação. Então, se a homoafetividade, apesar dos dizeres do nosso querido Filomeno de Miranda, né, no livro Loucura e Obsessão, se não me falha a memória, ele nos coloca a ideia, ou o ideal de uma contenção. Só que nós ainda estamos num mundo aqui em que a contenção sexual, se ela é difícil para o heterossexual, por que não seria difícil para o homossexual? Né? Que é muito fácil, às vezes, nós, enquanto heterossexuais, estarmos aqui a dizer que o homossexual ele tem que se conter. Né? A gente é heterossexual, tem vida heterossexual, relacionamento entre heterossexuais, desejos e se atende. Aí a gente vai falar assim, não, mas o homossexual tem que estar se contendo. Pô, peraí, é uma incoerência, porque a gente não está na cabeça do outro. Da mesma maneira que o heterossexual tem os seus desejos, o homossexual também tem. Né? Então, qual é a orientação que poderíamos estar dizendo? O Divaldo nos coloca isso muito claro. O que tem que estar se evitando é a prostituição, a pederastia, no sentido de você estar indo às escondidas para os prostíbulos, né? Oh, meu Deus, me faltou exatamente a palavra. Às vezes, nós temos homossexuais equilibradíssimos, desenvolvendo relacionamentos afetivos com o seu companheiro ou com a sua companheira exemplar, e heterossexuais com uma vida totalmente desregrada, totalmente desequilibrada. Então, não estamos em nenhuma condição de estar julgando o outro. Né? Famílias homoafetivas vão estar aparecendo dentro das casas espíritas? Vão. Qual vai ser o nosso comportamento em relação a isso? Aceitação, fraternidade, da mesma maneira que a gente vai aceitar e ser fraterno com uma
família heterossexual, heteroafetiva. Não existe diferença nesse sentido. O que vai estar colocando em xeque não é o relacionamento se é homo ou heteroafetivo, mas o comportamento daquele indivíduo. Às vezes, vou colocar entre aspas, um machão, né? Ele é super prejudicial dentro da casa espírita, porque ele, usando um termo, né, ele não pode ver um rabo de saia que ele está lá. Tá? Ao passo que um outro que está muito bem convivendo com o seu companheiro, ou a senhora convivendo com a sua companheira, são equilibrados, desenvolve uma atitude de respeito digna, né? Tem os seus filhos sendo educados com tranquilidade dentro do lar, numa convivência fraterna com todo mundo. Né? Quando você traz assim, as configurações familiares, um outro problema que nós encontramos, às vezes, e isso tem que ser muito firme, que a responsabilidade dos filhos são dos pais. Se nós queremos auxiliar alguém, auxilie os pais a serem responsáveis ou manterem os seus filhos. Às vezes, um avô, a pretexto de ajudar um filho, termina pegando o neto para criar. Isso é problemático, porque nós estamos gerando, às vezes, uma condição de irresponsabilidade naquele filho. E se esse filho for um filho adolescente, não tenham dúvidas. Daqui a pouco o segundo neto aparece. Então, nós estarmos estabelecendo isso muito claro, porque nessas configurações familiares hoje, é muito comum nós termos aquelas famílias, às vezes, mais estendidas, porque grande parte que provavelmente passou por isso, queríamos casar e sair de casa para podermos ter a nossa casa e constituirmos a nossa família. Nos dias atuais, grande parte da juventude não pensa em sair de casa. Né? Porque está muito fácil. Eu tenho aí, às vezes, um adolescente de 35 anos, que às vezes não trabalha direito, às vezes não trabalha mesmo, e nem está estudando, e está vivendo às custas de papai e mamãe. E papai e mamãe gerando toda a condição para que aquele menino de 35 anos possa estar naquela família. Você ter seu filho adulto morando com você é problemático? Não. A questão é como está essa relação. Agora, isso tem acontecido muito nos dias atuais. Das famílias estarem procrastinando esse tipo de coisa. E, às vezes, quando esse adulto dos seus 35 anos pensa em casar, não, mora aqui com papai e mamãe. E aí fica naquela situação de uma família com os avós, com os filhos, com os netos, todo mundo junto. É uma situação que a gente tem visto muito nesse momento. E a responsabilidade, que eu diria, nesse caso, que é o que tem que estar sendo colocado muito claramente, os avós, nesse momento, são avós. Eles não são pais. Né? Os pais é que vão estar sendo os responsáveis por aquelas crianças que estão ali, que são os netos dos donos da casa. E tem que estar sendo estabelecido tudo isso. Eu lembro, quando eu estava falando, inclusive, de um processo, às vezes, de adoção, que são as famílias que adotam, né? Uma das orientações que, até como espírita, até como coordenador de área de família, se você quer ajudar uma criança que está numa condição carente, uma situação de dificuldade, né? Não traga, não tire ele de seus pais para estar morando contigo. A criança não é órfã.
Ela vai estar naquele momento passando por uma dificuldade porque está no momento reencarnatório de estar passando por aquilo. Quer ajudar? Ajude a família. Ajude os pais a terem condições de manter aquela criança com eles. Em vez de você simplesmente ir lá e tirar a criança e trazer para o seu convívio. Que às vezes, nessas novas configurações de família, terminam se fazendo isso, né? Ah, não, deixa eu ajudar, vou fazer a caridade, estou pegando essa criança carente e trazendo para minha casa, como se fosse adotiva. Na verdade, não vai ser nem adotiva porque ela tem pais vivos, entendeu? Então quer adotar alguém? Adote crianças órfãs. Adote crianças que estão em condições de abrigo, sem pessoas para estar cuidando, que é uma outra situação. Aí sim, essas merecem e deveriam estar nesse processo de adoção. Agora, aquela que tem família, não traga para a sua família, tirando ela da família de origem. Se você quer ajudar, ajude lá. Alguns eu diria que sim, alguns outros não. Por exemplo, nós observamos que em mundos superiores, e Camille Flammarion nos traz alguns relatos nesse sentido, tá? As crianças, elas são filhos de todos, né? Todo mundo cuida. Não tem mais aquela situação em que esse é meu filho e a Regina não tem nada a ver com isso. Se a Regina está vendo ele passando por uma dificuldade, Regina, você não tem nada a ver com isso, é meu filho e acabou. Não. Numa sociedade mais evoluída, onde a gente vai estar trazendo esse princípio da grande família universal, a preocupação de todos tem que ser de todos. Então eu vou cuidar do outro companheiro aqui como se um irmão meu fosse. Vou cuidar da criança como um filho meu fosse. Então, essa mudança comportamental que nós vamos estar nos estruturando no futuro, esse é um tipo de coisa que realmente termina gerando uma consciência de família espiritual mais ampliada e, evidentemente, a sociedade vai estar crescendo nesse sentido. Agora, existem algumas outras mudanças que estão, às vezes, acontecendo por aqui, que não seria esse princípio de evolução, não. Lembrando que nós estamos num momento de transição. A transição termina trazendo alguns comportamentos, até mesmo para a sociedade, que vão estar no lado, vou brincar aqui, né, do Skywalker, o lado negativo da força, né? E a gente se apega àquela situação. Não? Então a gente tem que sempre estar pondo isso aqui na balança para ver se é o ideal, se é o correto, se é ético, se moralmente é correto fazer isso e assim por diante. O importante é o amor. Verdade. Verdade. Né? Entretanto, vamos estar pegando lá o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Não Separei Isso que Deus Juntou, em que Kardec faz um comentário sensacional sobre a questão do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não com essas palavras. Mas ele nos traz aqui a ideia da lei civil. O que é o casamento de papel passado? O casamento de papel passado, ele entra no aspecto psíquico e de compromisso espiritual, de que naquele momento você está definindo que você vai ficar com a outra pessoa e que a outra pessoa vai ficar com você. Isso é compromisso. Quando as pessoas, às vezes, até espíritas, falam assim, não, o importante é o amor, o papel não interessa. Está faltando a doutrina espírita. Né? Porque o papel interessa? Interessa sim. Porque é o mundo de César. E a gente tem que atender a questão do mundo de César. Na hora em que você está definindo que vai ficar com aquela pessoa, você estabelece um compromisso.
mulher, marido, não é sapato, em que você enjoou, você troca. Né? Às vezes, quando você não tem um compromisso firmado formalmente, fica muito fácil. Emmanuel chega, inclusive, a dizer que as separações não deveriam ser facilitadas. Ele chega a dizer exatamente isso. As uniões não deveriam ser facilitadas. Melhor, as desuniões, né? As desuniões, ou seja, as separações. As separações não deveriam ser facilitadas. E no momento em que você não tem um compromisso formal, é fácil. Você enjoou, você não gostou, teve um problema, fala assim, não estou casada contigo mesmo, deixa eu ir embora. Quando você está casado, você, opa, peraí, eu casei, agora eu estou preso aqui. E é isso mesmo. Você está preso. Por quê? Por conta de um compromisso, se nós formos ver, às vezes, provacional, situações expiatórias, em que naquele instante, pela responsabilidade do compromisso formal civil assumido, você tem que seguir mais adiante. Tem que fazer um pouco mais de esforço. Quando simplesmente, se você não tivesse nenhum compromisso, eu falo assim, tchau, e benção. Né? Então, doutrinariamente falando, e eu estou trazendo Kardec, no Evangelho, o casamento de papel passado é interessante, necessário e atende ao preceito cristão de dar a César o que é de César. Entendeu? Que às vezes a gente fala assim, não, o importante é o amor. Mas esse outro lado também. Foi isso que Jesus nos disse, dai a César o que é de César. Se a lei civil reconhece o casamento formal como uma segurança social que vai estar gerando estabilidade, às vezes para o casal, às vezes para os filhos ali, beleza. Marco, mas a união estável gera isso. É verdade, mas até a união estável ser reconhecida. Né? Às vezes ela ainda não está reconhecida. E, se não me falha a memória, se a legislação não mudou, a união estável faz com que as duas pessoas se sintam estabilizadas naquela união, mas ela não muda o estado civil. A pessoa ainda continua solteira. A legislação era assim. Né? Eu sou solteiro com uma união estável há 10 anos. Olha só. Né? A legislação não garantia o reconhecimento como casamento. Às vezes as pessoas eu me baseio muito em Kardec. Kardec, na Revista Espírita, agosto de 1865, traz uma mensagem de Lacordaire. Lacordaire trabalha um assunto que foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo por Vicente de Paulo, quando ele diz que a caridade é a chave do céu. Lacordaire, alguns anos depois, né, o Evangelho foi publicado no início da década de 60, e em janeiro de 65, Lacordaire faz uma dissertação que é publicada em agosto de 65, onde ele fala sobre a questão da chave do céu. E que a caridade é a chave do céu. Todo mundo sabe disso. Fora da caridade, não há salvação. Tá? Então, Lacordaire, quem for recordar, Lacordaire é contemporâneo de Kardec, viveu no século XIX, na França também, era um sacerdote, e ele tinha muito foco na questão da família. E Lacordaire, depois que defende toda a ideia da caridade, chega a perguntar assim, estaremos nós quites com a família se assim desenvolvermos a caridade? E ele mesmo responde, dizendo o seguinte, não, evidentemente que não.
Porque se a gente se propõe a ser caridoso, temos que auxiliar os pobres que estão ao nosso lado. E aí ele fala que devemos estabelecer hierarquia e prioridade. Estranho, né? Hierarquia e prioridade para fazer caridade. Quem está trazendo isso é Kardec, Revista Espírita, agosto de 1865. Estou fazendo para vocês verem depois a mensagem toda. E aí, na Kardec fala assim, ó, seus cônjuges, ele na época fala das esposas, né, mas traduzendo para os dias atuais, seus cônjuges e seus filhos são os primeiros pobres que você tem que atender. Olha lá, são os primeiros pobres que você tem que atender. Ele está trazendo o quê? A caridade para dentro da família. 2. Os seus pais, né? Ele faz toda uma consideração, aquele que você acompanhou na adolescência, tal, mas no finalzinho os seus pais, pai e mãe, merecem a vossa solicitude. Tanto assim que ele começa antes e depois dos cônjuges e filhos, né? Porque para quem ainda não está casado, a prioridade 1 são os pais. Para quem está casado, e aí é interessante quando ele fala da prioridade, olha só, para quem está casado, esposa e filhos. Para quem não está casado, os pais são os primeiros que você tem que atender no processo de caridade. Né? 3, os seus irmãos. E aí é interessante, né? Porque no dia a dia, muitas das vezes, até para quem já está casado, às vezes fala assim, saí de casa, me livrei do meu irmão. E esquecemos que, doutrinariamente, aquela família foi constituída, e se aquele irmão nasceu na mesma família que você, é porque tem algo a ver. Né? Literalmente tem algo a ver. Então, seus irmãos merecem também a solicitude da sua caridade, porque a caridade é a chave do céu. 4, os seus amigos do coração. E aí a gente, às vezes, vê uma inversão, né? Porque nós somos muito mais achegados, às vezes praticamos muito mais caridade com um amigo, e eu viro e falo assim, Regina, você é a minha amiga, você é minha irmã espiritual, você é muito mais minha irmã do que a minha irmã de verdade. E aí o que a Regina precisa eu atendo, o que a minha irmã consanguínea necessita, eu não estou nem aí para ela porque eu não gosto dela. E nós estamos vendo na hierarquia que Lacordaire nos traz, trazida por Kardec, que a minha irmã da família tem muito mais prioridade de atendimento do que você. Apesar de você ser da minha família espiritual. Porque se a minha irmã consanguínea nasceu no meu lar, é porque nessa vida eu tenho um compromisso maior com ela. Não foi você que foi minha irmã consanguínea. Meu compromisso contigo é outro. É com a minha irmã de verdade. Né? Então, vamos lá. Esposa e filhos, ó a escadinha. Esposa e filhos, pais, irmãos consanguíneos, amigos do coração. Né? Às vezes a gente faz muito mais caridade para os nossos amigos do que para a nossa família. Olha só a inversão. Quinto. Lacordaire é sensacional. Você atendeu esses 4? Então, ok. Vai fazer a caridade para os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Se nós formos ver, dentro das casas espíritas, infelizmente, nós temos trabalhado muito a questão da caridade. Mas a gente tem dado prioridade para o quinto. Que é fazer a caridade para os pobres, fazer a caridade para os miseráveis. E esquecemos que Kardec nos trouxe que a família é a prioridade maior no processo de caridade. Depois que a gente atender a família, a gente vai ajudar os que estão fora de casa. Mas é dentro de casa que tem que estar sendo a nossa primeira preocupação de caridade. Entendeu? Fecho esse nosso momento com essa lembrança. E se puderem, Revista Espírita, 1865, agosto. É a última mensagem. Um abraço no coração de todos vocês.
Até uma próxima oportunidade.